Salve Maria, caríssimos amigos. Daremos início a mais uma aula, né? Hoje falaremos mais especificamente sobre as profecias realizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, pois nas aulas anteriores, nas primeiras aulas mais especificamente, nós vimos as profecias dos profetas sobre Jesus Cristo, mas não vimos as profecias de fato realizadas por Jesus Cristo e se essas profecias se cumpriram na realidade, né? Então hoje nós veremos se essas profecias de fato foram realizadas e se de fato foram cumpridas, né? Ademais, vamos ver se essa profecia também se atribui à igreja e se a igreja conseguiu cumprir essas profecias, né? Antes de começar a nossa aula, né? Vamos pedir a Nosso Senhor que não nos deixe falar nada que não seja de sua vontade ou de sua permissão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre as profecias realizadas por nosso Senhor Jesus Cristo e se essas profecias se cumpriram na realidade, né? Nós vimos que as profecias de Isaías, as profecias do Antigo Testamento, que foram realizadas centenas de anos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, foram realizadas tanto na vida como na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também como em sua ressurreição, né? Então, assim, as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo, elas provam a divindade da religião cristã? Sim, as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo mostram perfeitamente a divindade da religião cristã, né? Nós dissemos em outros vídeos que a profecia e os milagres são como uma firma, né? Uma assinatura de Deus naquilo que é dele, né? Por exemplo, em sua religião. Se de fato é sua religião, nesta religião haverá profecias e milagres para comprovar e dizer, olha, esta aqui é a minha religião. Você pode confiar e você pode ficar aqui porque aqui está tendo milagres, aqui está tendo profecias e essas profecias, esses milagres estão sendo realizados verdadeiramente. Então nós dissemos que é uma assinatura de Deus. Portanto, se Jesus Cristo realizou as suas profecias e se realizou na igreja, a Igreja Católica é de fato a sua religião, né? Pois bem, Jesus Cristo realizou muitas profecias perfeitamente, né? Ele profetizou, primeiro, a respeito de sua pessoa, segundo, a respeito dos apóstolos, né? Como a traição de Judas, a negação de Pedro, a respeito dos próprios judeus e sobre a sua igreja. Ele fez esses 4, digamos, gêneros de profecias, né? E nós sabemos que o anúncio, o fato de dizer anteriormente que algo vai ocorrer, é impossível, não sei, logicamente falando, que isso ocorra, né? Eu não posso prever o futuro, eu não tenho a capacidade de prever o futuro, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, entretanto, ele só não tem a capacidade de ver o futuro, como ele também vive no futuro e no presente e no passado, né? Ele está fora do tempo, é por isso que é capaz de realizar profecias, verdadeiras profecias. Então, nós dissemos que ele realizou as profecias a respeito de sua pessoa, a respeito dos apóstolos, dos judeus e da igreja, né? Bom, a respeito de sua pessoa, ele profetizou um dia a seus discípulos, né? Olhai que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. O entregarão aos gentis para que o escarneçam e
batam e crucifiquem, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essa foi uma das profecias realizadas dele mesmo para a sua pessoa, né? Isso antes, obviamente, evidentemente, antes de sua morte. Ele disse isso, vocês podem checar lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos 18 ao 19. Bom, dissemos que ele realizou em relação aos seus discípulos, né? Bom, como nós sabemos, ele anunciou a traição de Judas, a tríplice negação de Pedro, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Profetizou os padecimentos dos apóstolos, quando ele disse, né? Olhai que vos envio como ovelhas em meio de lobos, e guardai-vos dos homens, porque vos entregarão em concílios, e em suas sinagogas os baterão. Sereis odiados e perseguidos por meu nome, né? Disse nosso Senhor Jesus Cristo. Os anuncia também que obrarão milagres em seu nome, né? E que expulsarão demônios e curarão toda classe de enfermidades. Em verdade vos digo, em quem a mim crê, as obras que eu faço também eles fará, e maiores ainda. Enfim, nós também dissemos que a terceira profecia, o terceiro gênero de profecias, são as profecias realizadas em relação aos judeus, né? Em diversas ocasiões, Jesus predisse a desgraça que ia acontecer em Jerusalém. A destruição do templo, né? Que a cidade iria ser invadida para ser destruída. Enfim, ele disse, né? Chorando sobre a sua cidade santa, ele disse assim: virão dias sobre ti, nos quais os teus inimigos te cercarão com baluarte e te colocarão em cerco, e de todas as partes te atacarão, e te derrubarão por terra, e não sobrará terra sobre pedra sobre pedra. Teus filhos serão passados à faca, serão levados cautivos a todos os povos, e em Jerusalém deixarão suas marcas os gentios. E, inclusive, os discípulos perguntaram: Mestre, quando isso ia suceder? Vai suceder. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas sejam feitas. Quando veis um exército rodeando Jerusalém, cercando Jerusalém, estáis certos de que a desolação se aproximará. Isso tudo está no Evangelho também de São Mateus, né? Tem a profecia de Jesus Cristo sobre a igreja, né? Jesus anuncia que o Evangelho será pregado em todo o mundo, né, para servir de testemunho a todas as nações. Prediz o seu reinado universal, quando for levantado da terra, o trairá todo até mim. Anuncia a perpetuidade de sua igreja, né, quando ele diz a Pedro, a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? E eis aqui que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através da igreja, né? É por isso que nós recebemos constantemente os sacramentos. E a igreja, ela é uma sociedade perfeita, não depende de outra sociedade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco independentemente das leis, né? Ele está na Eucaristia, no batismo, quando nós recebemos a vida da graça pela primeira vez, a vez que nós nos libertamos do pecado original, ou somos batizados adultos mesmo dos pecados pessoais, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos séculos, e através da igreja. A igreja vai existir até o fim do mundo, né? Então, felizmente, e muito felizmente, a igreja não acabará até o fim dos séculos, né? E infelizmente para os incrédulos, né, que torcem para que a igreja acabe, porque eles têm de fato uma raiva interna em seu espírito, em seus espíritos, porque não querem dar-se a uma vida tão austera que exige o catolicismo, que exige o cristianismo, né?
Então, para eles é uma infelicidade, para nós é uma felicidade, porque nós estamos tentando seguir corretamente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo que nos deixou, né? Para que nós o seguimos. Enfim, e Ele estará conosco todos os dias até o fim dos séculos. Nós temos a igreja e essa é a prova mais viva de que Ele está conosco. Né? Já faz 2000 anos que Ele veio temporariamente aqui na Terra, né? Faz um bocado de tempo. Bom, e nós sabemos que estas profecias são verdadeiras profecias. Né? Estas profecias possuem os três caracteres das profecias divinas. Portanto, elas foram feitas antes dos sucessos, como dissemos, e temos como prova o testemunho dos evangelistas. Ademais, eram conhecidas inclusive pelos fariseus estas profecias. Né? Quando os fariseus disseram a Pilatos, por exemplo, nós sabemos que este sedutor, referindo-se a Jesus, disse quando vivia, né? Quando viria, perdão. Depois de 3 dias ressuscitarei. Ademais, os evangelhos foram escritos antes do cumprimento das profecias que se referem a Jerusalém, né, e a seu templo, ao povo judeu e à igreja. Segundo, era impossível prever os fatos preditos por Jesus Cristo. Como dissemos, naturalmente não há como prever fatos daqui 300 anos, daqui 400, 2000 anos. Né? E nosso Senhor Jesus Cristo, entretanto, assim o fez. Né? Ele não teve nenhum respeito para fazer suas profecias. Ele de fato fez porque Ele é Deus e Ele estava seguro de si mesmo, porque Ele é Deus. Né? Então, um Deus de fato faz as profecias para testar, para nos confirmar na fé, né? E para dizer, está escrito, né? Cabe você obedecer ou não. Você tem o seu livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio e nós decidimos se vamos obedecer ou não. Entretanto, teremos penas se não obedecemos, porque a realidade ela é imposta por si mesma, não somos nós que fazemos nossa realidade, a realidade ela existe por si. Né? Este quadro está aqui porque está aqui. E pronto, né? Não é porque eu desejo internamente que este quadro não esteja aqui, que este quadro vai sair. Não, ele vai ficar aí. Né? É assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de nós recusarmos de adorá-lo, por exemplo, a realidade vai impor-se por si mesma para nós. Né? Ou seja, vamos pagar nossas penas. Ou se nós o adoramos com reta intenção, com sacrifícios, com obras, com a fé, né? Com a vida de graça, que é a caridade. Bom, creio eu que Deus vai ter misericórdia de nós e nos salvar. Claro que por nossos méritos nós não nos salvamos, mas devemos ter essa reta intenção. Né? Nós devemos amar tanto nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos medo de perdê-lo, inclusive aqui na terra. Né? Não somente no céu, eu tenho medo somente no inferno, não é isso. Mas é isso, a realidade ela se impõe por si. Né? Como eu disse, esse quadro não depende da minha vontade interna de estar aqui ou não, ele simplesmente está aí. A não ser que eu tire e jogue para lá, mas eu tirando e jogando para lá, ele estará ali. E eu, através do meu simples desejo, não posso mudar esse fato. Enfim. Bom, e essas profecias estão plenamente realizadas. Né? O Evangelho nos mostra as profecias de Jesus Cristo relativas à sua pessoa, realizadas até em seus mais pequenos pormenores. Né? O Evangelho, os Atos dos Apóstolos e a história da Igreja, né, testificam o cumprimento das profecias referente aos discípulos de Jesus. Judas traicionou, Pedro o traiu 3 vezes, né? Os apóstolos receberam de fato o Espírito Santo depois de sua ascensão, de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, e pregaram o Evangelho, fizeram milagres, foram surrados, né, e perseguidos. E cheios de júbilo, com muita alegria, sofreram martírio. Né? Ainda em nossos dias, os discípulos de Cristo são odiados e perseguidos. Muitos morrem mártires, e não poucos, como os santos canonizados, seguem fazendo milagres. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo profetizou tudo isso. Não é algo do acaso, não é obra do acaso. Né? Não é por nada que nós não encontramos isso em outras religiões. Não encontramos.
tantas maravilhas que nós encontramos na nossa igreja, na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, na religião de Deus, ou seja, de fato quem criou o céu, a terra, quem nos criou, né, que existe por si mesmo, está ali, está testificando todos os dias, olha, aqui está a minha religião. Né? Enfim, em 70 anos, no ano 70, perdão, mais ou menos um pouco mais de 30 anos depois da morte de Cristo, se cumpriu a profecia sobre a destruição de Jerusalém, né? Do Templo de Jerusalém. Ademais, durante um ciclo de 7 meses, 1.100.000 judeus pereceram vítimas do ferro, do fogo e da fome. E 100.000 foram vendidos como escravos. Né? O general Tito, por exemplo, havia recomendado que se respeitasse o templo, mas foi em vão. Um soldado, movido pela justiça de Deus, né, por inspiração divina, certamente, jogou ali um carvão, uma brasa de carvão e colocou fogo em todo o templo, que ficou reduzido a cinzas. Então, nós vimos que as profecias foram cumpridas. Né? E ainda mais era necessário que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo fosse cumprido ao pé da letra, de fato. Deveria ser aquilo, porque Ele disse, já está. E é isso, entende? Porque Ele é o Criador, é Ele quem sabe tudo. 3 séculos mais tarde, Juliano Apóstata, assim se chamava, né, porque ele apostatou, por isso que se chamava Juliano Apóstata, querendo desmentir as profecias de Jesus, ele começou a reedificar o templo de Jerusalém. Ok, Jesus disse que não veria mais o templo, que seria destruído, mas se eu fizer aqui vai haver um templo. Então eles tentaram fazer o templo. E com muitas tentativas, né, jogando cimentos, arrancar os antigos inclusive, até a última pedra, mas quando quiseram reconstruir o templo, se viu sair fogo, né? Fogo de todas as partes, bolas de fogo, que faziam um trabalho impossível. Este prodígio, né, se repetiu várias vezes na presença dos próprios judeus e dos pagãos. E, bom, até hoje tiveram de renunciar a este feitio, né, a este projeto. Este fato, inclusive, que eu estou contando aqui a vocês, narra um grande admirador de Juliano Apóstata, né, que era um historiador da época, que se chamava Amiano Marcelino. Enfim. E também a profecia sobre a dispersão do povo judeu vem se realizando até o presente momento, até hoje. Né? Infelizmente, os judeus eles estão aí jogados. Claro, eles estão sempre armando suas armadilhas para os Goim, né? Mas eles estão aí, são bem desprezados, eles de fato pagam preço por matarem a nosso Senhor Jesus Cristo, matarem a Deus. É um povo deicida porque sabemos que suicídio vem de sui, de seu mesmo, né, de latim, que é matar a um mesmo, né, a si mesmo, né, suicídio. E eles também, um povo deicida, era de matar a Deus, né, de dei, vem de Deus, latim, deicida, aqueles que mataram a Deus. Enfim, então eles carregam essa marca até hoje. Até hoje andam bem errantes, e é difícil, quando conversamos com os judeus, tenho amigos judeus, e não tenho problema com isso, mas quando conversamos sobre Jesus Cristo, quando conversamos sobre verdades, coisas óbvias, é difícil fazer que eles entendam isso, porque eles estão fechados em uma certa rebeldia, um certo orgulho. Creio eu que é o mesmo orgulho que matou nosso Senhor Jesus Cristo, que os levou a matar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eles não podem abrir assim, os olhos, é difícil para eles. Né? Mas Deus dá graça suficiente para todo homem, né? Inclusive para eles, se um dia eles quiserem se converter e reconhecer a verdade. Enfim.
Enquanto as profecias relativas a igrejas, elas se realizam diariamente, até hoje, né? O Evangelho é pregado em todo o mundo, né? Jesus Cristo levantado na cruz o atrai tudo até ele, em sua direção. Indivíduos e povos, né, sostêm a sua igreja contra os ataques do inferno. Né. Temos o papado, né, que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu Pedro como primeiro papa, né, que ele tem como objetivo unificar a igreja. Por isso que nós dizemos que a igreja é una, né, porque está ali, unida, através do papado. Enfim, Santo Agostinho, né, põe umas palavras interessantes nas obras de Jesus Cristo. Ele escreve como se fosse Jesus Cristo dizendo, né? Ele escreve isso, mais ou menos. Bom, vamos fazer as contas, se quereis. Tens minhas profecias. Lembre-se que é Santo Agostinho, mas é como se Santo Agostinho estivesse falando por Jesus Cristo, né? Isso aqui são as palavras de Jesus Cristo segundo Santo Agostinho. Vamos a contas, se quereis. Tens minhas profecias nas mãos. Vês tudo o que eu tenho feito, e em que particulares é cumprida a minha palavra. Havia prometido morrer, ressuscitar, subir aos céus e mandar-vos o Espírito Santo. Assim o fiz. Havia prometido a toscos pescadores, que os fariam pescadores de homens, e que os daria o poder de fazer aceitar ao mundo uma doutrina tão incrível como a da cruz. Assim o fiz. Havia prometido que os judeus deveriam emigrar novamente, e que sua pátria seria destruída, de maneira que andariam errantes e dispersos pelo mundo. Assim o fiz. Havia prometido atrair a mim todas as nações da terra. Assim o fiz. Havia prometido edificar minha igreja sobre a firme pedra e fazê-la durar por sempre. Ela existe, vós o veis, adorado apesar de 3 séculos de perseguições. Se mantém sempre em pé e durará até a consumação dos séculos. Profetizei e assim o farei. Enfim, Jesus Cristo fez verdadeiras profecias, que profecias cumpriram-se tão bem como essas profecias, né? Jesus Cristo é, portanto, enviado de Deus, é Deus, porque ele não pode mentir, e a sua religião é divina. Esta conclusão se impõe com maior força quanto que Jesus fez essas profecias com o fim de provar a divindade de sua missão. Enfim, então nós vemos que sim, no vídeo passado nós vimos que a ressurreição de Cristo foi de fato verdadeira. E aqui nós vemos que as profecias de Cristo, né, são de fato verdadeiras. Assim como seus milagres foram de fato verdadeiros. Nós explicamos o motivo de ser verdadeiros. Não poderia estar escrito em um livro o que não era verdadeiro, porque milhares e milhares de pessoas se converteram naquela época. Não foi um conto que foi contado depois, né, e somente depois apareceram esses milagres, né, essas coisas. Enfim, o estabelecimento da religião cristã prova a sua divindade? Sim, o estabelecimento da religião cristã prova a irrefutabilidade de sua divindade, né? Nós sabemos que todo efeito exige uma causa. Em virtude deste princípio, temos que considerar como divina uma religião cujo estabelecimento e pronta difusão no mundo não podem atribuir a meios naturais. E nós explicaremos por que não pode ser atribuída a meios naturais. Por que eu devo crer que a religião católica é de fato divina? Por que ela não pode ter nascido assim do nada? Né? Enfim, por quê? Porque apesar dos mais grandes obstáculos, e sem nenhum meio natural para vencê-los, se é estabelecido rapidamente em todo o universo. O estabelecimento do cristianismo é, por consequência,
é uma obra divina que não pode explicar-se senão por uma especial intervenção de Deus. Então aqui nós temos 3 fatores que nos fazem acreditar nisso, né? Primeiro, são os obstáculos que tinha de vencer, né? Segundo, a insuficiência dos meios que possui a religião cristã. E o êxito rápido e geral. Né? Então, assim, quais eram os obstáculos? Né? Havia que obrigar os judeus a renunciar à lei de Moisés, né? E que reconheceram Jesus Cristo como Messias, a qual eles mesmos tinham crucificado. Então era muito difícil obrigar os judeus a reconhecer o seu erro, porque os judeus são por si um povo muito orgulhoso, são orgulhosos com certa razão, né? Entre aspas. Primeiro porque eles são um povo eleito de Deus, né? Eles tiveram a oportunidade ali de Deus revelar para eles e dizer, olha, vocês são meu povo e vocês são meu povo eleito. Entende? Então, assim, eles criaram esse orgulho até os dias atuais. Então, eles são orgulhosos, né, porque eles estão convictos daquilo, que eles são o povo eleito de Deus e não queriam perder essa primogenitura. Né? Mas perderam. Assim como a história de Isaac e Jacó, né? Por isso que eles continuam errantes até hoje, por causa de seu orgulho. Eles não podem ver um pau a mais no seu nariz. É complicado. Enfim, naquela época tinha que convencer os judeus nisso, e de fato, os apóstolos, lembre-se, os apóstolos eram pobres e ignorantes, né? Os apóstolos o convenceram, e muitos judeus se converteram naquela época, naquele tempo. E eles tinham que estabelecer uma religião nova, e assim o foi feito. Foi estabelecido uma nova religião. Né? A insuficiência dos meios, que nós falamos por segundo. O que são as insuficiências dos meios? Os obstáculos eram muito grandes. Né? Os meios naturais eram de fato insuficientes. Primeiro, se vocês forem ver, nós vamos ver ali que os encarregados de fazer essa missão eram, como eu disse, eram 12 ignorantes, eram pescadores. Né? Não tinham eloquência nenhuma, não tinham tido uma formação em Atenas, né? Não tinham aprendido poesias com os romanos, né? Nem filosofia. Eram simplesmente pescadores, assim como pessoas simples do campo. Né? Apesar disso, levou milhares à conversão. É interessante notar, e é preciso notar, quando falamos isso, nós estamos falando de algo real, isso aconteceu, entendeu? Ou seja, eles foram pescadores, eles eram pescadores. Imaginem vocês, aí na cidade de vocês, pescadores, homens ignorantes, que não sabem falar 2 palavras sem cometer um erro gramatical. Né? Eles eram isso. Apesar disso, converteram milhares de pessoas. Né? Isso aconteceu, isso é um fato histórico. Né? Enfim. Eles não tinham riquezas, não tinham prata nem ouro, não tinham eloquência, como disse, não tinham nada, não tinham ciência. Né? Então, os obstáculos que venceram, que eram os judeus, os meios eram insuficientes e, interessante notar que o êxito foi muito rápido, né? Foi muito geral e rápido. Para vocês terem uma ideia, quando São João morreu, foi o último apóstolo a morrer, e morreu de velhice, inclusive, foi o único que não morreu martirizado, todos os países civilizados já tinham cristianismo, já estavam com o cristianismo ali, né? Sendo perseguido e tal, mas estavam ali com o cristianismo, à exceção de um país, se não me falha a memória. E São João, todavia, estava vivo. Né? Então, assim, foi algo muito rápido, se vê nos frutos que era algo de Deus, que é algo de Deus. Né? Não é algo natural. Bom, por conseguinte, o estabelecimento do cristianismo foi um verdadeiro milagre de Deus, não foi algo humano. Enfim, até agora nós vimos o crescimento da religião cristã apoiando-nos em livros cristãos. Né? Agora, os livros santos não são o único fundamento de nossa fé e nem encerram toda a doutrina cristã.
e nem todas as provas de sua divindade. Assim como os milagres em que temos apoiado são os únicos que Deus obrou a favor da religião, assim também há outros milagres de ordem moral. Se os primeiros manifestam a intervenção divina, enquanto são contrários às leis físicas, os últimos também manifestam como tal, porque derogam as leis morais. Em ordem moral tem suas leis, como a ordem física. É uma lei de ordem moral que uma grande multidão não mude de convicções, de condutas em alguns poucos dias. Particularmente quando todos os motivos da paixão e de interesse se unem para opor-se à mudança. O milagre na ordem moral é, portanto, um fato contrário ao curso ordinário das coisas, e não se pode explicar senão por uma especial intervenção de Deus. O estabelecimento do cristianismo é um desses milagres. Primeiro, nós vamos falar da grandiosidade desta obra, deste plano. Bom, o que era preciso para que este plano fosse realizado? Primeiro, tinha que abolir a religião mosaica. A religião dos judeus tinha que acabar, a validade dela. Segundo, tinha que abolir o culto aos ídolos. E fundar sobre estas ruínas a religião cristã. Três coisas naturalmente impossíveis, porque imaginem vocês. Primeiro, ter que passar por cima do orgulho dos judeus, que já não é coisa fácil. Segundo, ter que ir em Roma para abolir todos aqueles falsos deuses que existiam ali em Roma, para colocar um só Deus. Então vocês verem que naturalmente não seria muito possível, porque os romanos eles eram fiéis ali aos seus deuses, porque os seus deuses permitiam os vícios, permitiam a sensualidade, permitiam a boa vida, permitiam os prazeres, não precisava privar-se nem dos sentimentos. Já o cristianismo era todo o contrário, Bom, os obstáculos do judeu, já sabemos quais são, de renunciar à lei de Moisés, porque eles tinham de fato toda uma história ali que eles tinham que sustentar. Em relação aos pagãos, tinham que destruir todos os ídolos. E por isso o cristianismo foi perseguido. Primeiro foi perseguido pelos sacerdotes pagãos, sacerdotes judeus, na região da Judéia, e logo em seguida pelos sacerdotes pagãos ali no território do Império Romano. Inclusive o poder público ali, eles começou a ver o cristianismo como uma religião perigosa, porque era uma religião que não dizia, ok, nós podemos conviver pacificamente ali com as outras religiões. Com as outras religiões que permite o vício, que permite a luxúria, que permite o orgulho, que permite a gula, permite todos os vícios, permite todos os deleites da carne. E nós não permitimos a gula, nós não permitimos o vício, não permitimos nem que pense em impureza, nem que pense mal de outra pessoa. Nós não permitimos nada disso. Esse é o ideal do cristianismo, de fato alcançar a perfeição, inclusive no seu mais íntimo, mais íntimo de sua alma. É isso que Deus quer. É isso que o cristão deve desejar. Então ali eles estavam pregando esta religião que pregava que você tinha que mortificar inclusive o mais íntimo de sua alma. Imagina que difícil, É mais ou menos como hoje, atualmente. Nós vemos que o mundo moderno, ele é cheio de prazeres, ele prega todos as virtudes da carne, ou seja, todos os vícios, contra a virtude em si. Porque as pessoas pensam, normalmente as pessoas tendem a pensar que o vício as liberta. Mas não, o vício os deixa mais ignorantes, o vício os deixa com mais defeitos, Nos afastamos da perfeição, porque o homem moderno tende a pensar que a perfeição é algo que oprime, é algo que não. Eu não posso isso porque isso vai me oprimir, quando é justamente o contrário. De fato, seguir as virtudes, seguir o que nosso Senhor Jesus Cristo mandou, é libertar-se, O homem que vive de acordo com as virtudes que nosso Senhor Jesus Cristo
nos manda praticar é um me liberta. Ele é liberto de fato, aqui mesmo na terra. Não é que ele vai se libertar somente no céu e só no céu vai ser feliz, não. Mesmo as tristezas, né, digamos, os momentos de dificuldades que ele passa aqui na terra, ele passará com felicidade, porque a graça da felicidade. Né? Ele tem ali... Qual é a esperança do homem moderno quando sua mãe morre e ele vai ali no túmulo chorar? Ele tem a quem recorrer? Ele não tem nada a recorrer, ele não tem ninguém a recorrer. Já o homem pratica as virtudes, não, ele sabe que Deus está ali. Ele sabe que uma hora esse sofrimento, essa coisa vai passar, né? E ele está feliz por poder oferecer isso a Deus. Esse é o homem virtuoso, o homem cristão. Enfim, o cristianismo pregava isso, pregava justamente isso, pregava operação dos sentidos, sim, mesmo operar os sentidos, ter atenção nos sentidos, né, mortificação dos sentidos, inclusive o mais íntimo, que era todo o contrário dos romanos, né, do império. Então, assim, naturalmente falando, era impossível que se desenvolvesse essa religião ali. Este era o obstáculo do paganismo, por isso que eu falei sobre isso, né? Inclusive, os filósofos, os sábios se levantaram contra o cristianismo, porque eles eram sábios, eles eram inteligentes, eles tinham a sabedoria, portanto não tinha que obedecer a 12 pescadores. Entretanto, muitos se dobraram ali e obedeceram. Uau, de fato, aqui está a religião correta, né? Aqui está a religião divina. Ok. Bom, nós vimos que tinha os obstáculos da parte da doutrina cristã, porque se vocês forem ver ali, todas as religiões que estavam estabelecidas no Império Romano eram religiões claras, não tinham mistérios, né? Tinha ali o fogo, vamos supor, né? Tinha ali o fogo e o espírito da alma a alma do parente morto da casa estava ali no fogo, e o fogo era o parente morto. Então eram coisas claras que se poderiam entender, né? E sempre foi assim nessas religiões pagãs. Era algo claro. E de repente chegam 12 apóstolos que não sabiam nem falar e começam a falar de um Deus trino, né? De um Deus com 3 pessoas. Começa a falar da graça de Deus, da ação de Deus na alma, começa a falar da mortificação dos sentidos, começa a falar das virtudes, da humildade, da caridade, da paciência, do sofrimento, do martírio, de ser morto por aquilo, e somente receber a sua glória, não ali no império, não ali nas luxúrias, mas no céu, né? Acima das nuvens. Então as pessoas olhavam aquilo e ficavam, que estranho, o que eles estão falando? Né? Mas apesar disso, apesar dos mistérios, a religião cresceu em uma velocidade imensurável. Né? E era uma religião que pregava um Deus crucificado. Naquela época, morrer na cruz era uma humilhação. Né? Ou seja, era mais ou menos como... Tem um exemplo para dar, mas... De fato, morrer como indigente, como mendigo de rua ali, morreu hoje em dia, né? Vamos... colocar um exemplo atual, pegar um mendigo e colocar no caixão e enterrá-lo como um indigente. Né? Morrer na cruz era mais ou menos isso, era tão humilhante quanto isso. Né? Então, como nós podemos adorar um Deus que morreu na cruz? Né? Perguntavam seus romanos. E, no entanto, se dobraram seus joelhos a este Deus. Né? E foram esses 12 ignorantes que pregaram. Então nós vemos assim que há uma mão de Deus ali, não é das palavras. Ali que do nada começou a crescer. Então, e mesmo os que argumentam, não, mas aí foi algo totalmente natural. Ok, perfeito. Então, faça o seguinte, seja você Jesus Cristo, né? Seja você Jesus Cristo, e depois vá até ao mar, digamos, a um rio, e chame 12 pescadores ignorantes ali. Chame esses 12 pescadores ignorantes e digam para eles, olha, eu sou o Deus de vocês, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas você tem que inventar essa história e ver como você faz isso, ok? Chama aqueles 12 ignorantes, 12 pescadores, tem que ser pescadores, não podem ser 12 filósofos. E manda esses 12 pescadores
anunciar aquilo que você diz, do modo que você falou, espalhar a sua religião em todo o mundo. Vamos ver se você consegue. Né? Será que é algo tão natural mesmo? Será que não somos... Será que não são argumentos que são usados, que nós usamos porque nós não, temos medo de conhecer a verdade, porque temos que nos privar deste, não sei, de um certo amor que nós temos, de uma certa paixão, né? Ou de uma certa vida com prazeres que nós temos, vida de luxúria, vida de riqueza, vida de, não sei, de vícios. Né? Então será que nós não temos esse medo e, de fato, não é isso que nos estamos a ver a verdade? Né? Então faça essa experiência, veja se você consegue ser Jesus Cristo. Ali chamar 12 pescadores e mandar esses pescadores anunciar a sua religião durante todo mundo. Não consegue. Não tem como. É absurdo. Né? Então nós vemos que ali... E podem dizer, mas ali, naquele tempo, o pessoal era ignorante. Não, o pessoal não era ignorante. Na época de Jesus Cristo, que nós vemos ali, era a época dos filósofos, né, dos gregos, e tinha muitos filósofos gregos espetaculares. Né? Tinha muitos poetas romanos. Ali eram pessoas inteligentíssimas que estavam vivendo ali. Naquela época, pessoas cultíssimas. Né? Não, de fato, mesmo assim, essas pessoas cultas se reverenciaram ao Senhor Jesus Cristo, reconheceram a verdade e se converteram. E as que não se converteram pagaram por suas penas, por seus pecados. Enfim, nós já falamos da importância dos meios, né? E da rapidez que a religião foi colocada. Né? Nós vimos que já no tempo de São João, ali antes de São João morrer, a religião já estava em todo o Império Romano, né, com exceção de um só país. Enfim. São Justino, menos de 100 anos depois da morte de Jesus Cristo, né, pode dizer em seu diálogo com Tifon que não há nenhuma nação civilizada ou bárbara na que não se haja oferecido em nome de Jesus crucificado orações ao Pai e Criador de todas as coisas. Isso diz São Justino. Os escritores romanos, na época, fazem notar a sua admiração. Né? O historiador Tácito nos diz que, sob o reinado de Nero, causou assombro em descobrir que em Roma havia um grande número de cristãos. Né? Sêneca, preceptor deste príncipe, acrescenta, né? O cristianismo se fortaleceu de tal modo que se estendeu por todos os países. Os vencidos hão ditado a lei aos vencedores. Né? Ou seja, os vencidos ditaram as leis aos vencedores. Que utópico, né? Mas de fato assim aconteceu. Mataram o Senhor Jesus Cristo pensando que ali ia acabar. Não. Ali ele triunfou. Foi na cruz o seu triunfo. E a sua ressurreição foi a comprovação do seu triunfo ali. Porque ele demonstrou que ele era Deus. Ele já não se poderia ter dúvida. Enfim. Todo mundo conhece as altivas palavras de Tertuliano, né, aos magistrados de Roma. Somos de ontem e já o enchemos tudo. Vossas cidades, vossas ilhas, vossos castelos, vossas aldeias, vossos campos, vossas tribos, vossas decurias, o palácio, o senado, o fórum, só os deixamos vossos templos. Se nos separamos de vós, os alçarias de vossa soledade. Isso está escrito em Tertuliano, na Apologia, capítulo 37. Enfim. E nós vemos ali que nos 3 primeiros séculos o paganismo já tinha caído, já estava sendo esquecido, né? Muito rápido. Constantino reconheceu a religião católica muito rapidamente. Nos 3 séculos o paganismo já tinha quase que se acabado por inteiro. Então assim, será que
Não é uma intervenção de Deus isso? Será que não é claro para nós que isso seja uma intervenção de Deus? Será que necessitamos persistir nisso? Como persistir nisso, se é tão evidente? Né? E a conversão do mundo, para estabelecer a crença numa doutrina que sobrepassa a inteligência humana, era necessário que Deus intervinesse sobrenaturalmente, né, dentro dos corações com sua graça toda poderosa e fora deles com os milagres. O milagre, por exemplo, substituía a debilidade dos apóstolos, né? Então as pessoas olhavam aqueles milagres e ficavam maravilhadas. O milagre mesmo acontecia no seu falar, né? Nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro pregava, haviam gregos, romanos, judeus, todo mundo ali junto, e São Pedro, enquanto pregava, cada um escutava ali em sua língua. Uma coisa assim admirável. Um pescador. E eles perguntavam confusos, como nós estamos escutando a nossa própria língua? Então, como não pode ser a intervenção direta de Deus? Onde aconteceu isso novamente? Enfim, se pode terminar esta demonstração com o célebre dilema de Santo Agostinho que colocava aos incrédulos, né? Posto que não foi refutado ainda, nós propomos a todos que os incrédulos vejam, né? A religião se estabeleceu ou por milagres ou sem auxílio dos milagres, assim diz Santo Agostinho, o que Santo Agostinho diz, né? Então, olha o que ele diz aqui. Meditai bem vossa resposta e escolhei com toda a liberdade. Então ele dá a liberdade de escolher duas respostas, né? Primeira, se confessais os milagres de Jesus Cristo e dos apóstolos, fazei-o, ao fazê-lo, assim confessais que a religião cristã é obra de Deus, porque só Deus pode obrar milagres verdadeiros, e não pode fazê-los senão em favor de uma religião verdadeira e divina. Segundo, se negais esses milagres, ok, você não aceita, então vamos negar. Se negais esses milagres, testificais, melhor ainda, a divindade da religião cristã. Porque se uma religião, inimiga de todas as paixões, incompreensível em seus dogmas, severa em sua moral, se estabeleceu sem o auxílio dos milagres, este mesmo fato é maior e mais inaudito dos milagres. Né? É o maior e mais inaudito dos milagres. Então, dai todas as voltas que quereis dar. Né? Este dilema é um círculo de ferro de que não podeis sair. Então não tem argumento que possa explicar, não, a religião cristã não é verdadeira. Né? Enfim, mas pode-se colocar uma objeção. Vamos ver aqui as objeções. Né? Amo as objeções. Ok. A fim de escapar da força abrumadora desta prova invencível, dizem os incrédulos modernos, o maometismo, ou seja, o islamismo, o protestantismo também se propagaram muito rapidamente. Podem dizer, ok, o islamismo propagou muito rapidamente, e o protestantismo também. E, entretanto, essas religiões não são divinas, nós sabemos. Foram religiões feitas por homens. Perdão. Primeiro, respondemos. A comparação não é possível. Não é possível comparar o catolicismo com o maometismo e com o protestantismo. Ah, ok, Charbel, mas por que não é... Você está dizendo, porque eu devo acreditar em você. Né? Ok. Nós sabemos ali, quando o islamismo foi fundado, e o protestantismo também, todas as circunstâncias ao seu redor, ao seu entorno, favoreciam essas religiões, favorecimento dessas religiões. Né? Enquanto que quando a religião cristã, a verdadeira, a católica, romana, foi fundada, nada favorecia. Ali você sabe que Jesus foi crucificado, logo após os apóstolos foram perseguidos e mortos no martírio, foram perseguidos. Né? Então assim, não dá para comparar maometismo, protestantismo com
o início do catolicismo. E apesar das dificuldades, o catolicismo se espalhou, né? Cresceu. E, primeiro, o islamismo, fundado por Muhammad, ou seja, Maomé, no século VII, entre os povos ignorantes da Arábia, é uma mistura de sensualismo e religião mosaica, né? É ali um pouquinho do cristianismo ali quando dizem que Jesus é um profeta. Mas, sobretudo, ele é uma mistura de sensualismo, ou seja, de prazer da carne, com a religião mosaica, né? A religião judia. Muito conforme as aspirações da natureza corrompida. É claro, é muito fácil eu me converter a uma religião que me oferece todos os luxos, né? A uma religião que me oferece que eu posso ter 4 esposas, né? Para ter uma vida não muito casta, uma religião que não me exige muita coisa, né? E o único dogma do maometismo, o dogma principal ali, é que Allah é Deus e Mohammed é seu profeta. Acabou. Ali está muito claro, né? Não tem uma coisa assim, um Deus em 3 pessoas, 3 pessoas em um Deus. Não tem mistérios como nós temos, né? Não tem, ali é tudo muito claro. Assim como as religiões pagãs eram tudo muito claro, né? Então, ali era uma religião que oferecia as aspirações que o homem tem, né? Que ele tem a concupiscência, que é uma tendência, digamos assim, ao pecado, a causa do pecado original, não a causa de sua natureza, né? E aí nós vemos que é uma religião muito cômoda, né? Um só dogma resume tudo. Sua moral é muito fácil, é muito simples. Algumas purificações ali, algumas práticas exteriores, e com isso plena liberdade para todos os maus instintos da carne, mediante a poligamia e o divórcio. Ali você pode se divorciar, no cristianismo você não pode, no catolicismo você não pode ter o divórcio, né? O meio, inclusive, propagado por Muhammad e seus partidários era a força de suas armas, né? Crê ou morre, tal é o seu mandamento ali. O instrumento de conversão era a cimitarra. Assim, o maometismo se propaga, suprindo todo o mistério, enquanto que a religião de Cristo se propaga, apesar dos dogmas, né, incompreensíveis que impõem a razão, né? Graças às paixões que se alastra e às desordens que permite, e a outra, apesar das paixões que combate e as leis severas que impõe. O maometismo faz prosélitos à força, o cristianismo se estende apesar da força, das perseguições mais violentas e do mesmo martírio, né, de seus seguidores. Pascal tinha razão quando ele falava do maometismo. Mahoma se estabeleceu matando. Jesus Cristo deixando que mataram os seus. Jesus Cristo e Maomé, tomaram caminhos e meios diferentes, tão opostos, que suposto triunfo da doutrina de Mohammed, Jesus devia fracassar, né? E o cristianismo perecer, se não houvesse sido sustido por uma força divina. Não há, pois, comparação possível entre a propagação do islamismo e da religião cristã, né? Nós não deixamos matar enquanto eles matam. Nós somos radicais porque, de fato, estamos dispostos a morrer pelo martírio. Eles são radicais porque pegam uma arma e matam. Então, assim, nós morrendo crescemos mais rápido do que eles. E eles matando estão aí até hoje, né? Querendo usurpar nações e bom, com sua força militar. E o protestantismo? Por que se difundiu tão rápido, assim, tão fácil? Primeiro, o protestantismo, a princípio, ele não foi apresentado como outra religião. Ele era uma outra religião, obviamente, mas ele não foi apresentado assim como outra religião, né? Ele foi representado como uma reforma do catolicismo primitivo, né? E por isso os protestantes se chamavam a si mesmos como reformadores.
a voz dos séculos os chama deformadores, né? O que nós chamamos de deformadores e não reformadores. E é uma curiosa reforma que suprime toda a autoridade, né? Primeiro, toda a autoridade religiosa. Suprime aquelas leis mais, digamos, inconvenientes, né? A confissão, né? O jejum, as abstinências, a continência e, finalmente, a completa liberdade entre o que crê e o que não crê. Então você vê ali, toda o protestantismo, como as religiões falsas, ele favorece tudo aquilo que o cristianismo verdadeiro não favorece. Né? Por que eu devo confessar-me? Né? Já pergunta se é orgulhoso, se eu tenho a Deus para confessar-me. Né? Por que eu tenho que dizer meus mais internos pecados a um padre? Né? Por que eu devo fazer jejum? Que sentido tem isso? Né? Toda sexta-feira santa, para quê? Não, sexta-feira santa a gente come um churrasco. É uma carne aqui simplesmente para ofender o pessoal ali da outra religião. Abstinência, nem sei o que é isso. Ninguém sabe o que é isso, um protestante poderia falar. Continência, mas não, eu vou ali, trago minha esposa, depois volto para os portadeiros, já está, não preciso de nada mais. E sou eu, o Espírito Santo me ilumina e eu creio no que eu quero, então assim, eu interpreto a Bíblia do modo que eu quero. Não preciso de ninguém que me diga que é assim que deve ser interpretada. Então a gente vê ali que são coisas mais, né, no que aperta ali no homem, no orgulho humano, nas paixões humanas, nos vícios humanos, eles liberam ali. Vai embora. Então isso prova um pouco a não veracidade desses reformadores, digamos, né? Então assim, nós vemos que o protestantismo ele se difundiu estabelecendo a devoção às paixões, né, aos vícios, né, ao orgulho, otorgando a cada um o direito de crer no que quiser, né, a avarícia permitindo a seus seguidores apoderar-se dos bens da igreja, a luxúria suprimindo a continência, a gula abolindo as abstinências e os jejuns, a preguiça negando a necessidade das boas obras. Né? Sola fide, só a fé salva, não preciso de boas obras. Quando São Paulo diz que a fé sem obra é morta, né? E a obra sem fé é morta também. As paixões, a violência dos reis, a ignorância do povo, as calúnias, né, contra a igreja, as guerras religiosas e as medidas de proscrição contra os católicos, tais são os meios de propaganda, de propagação do protestantismo, que não se manteve senão graças ao apoio do poder civil. Né? A história, se você for estudar um pouquinho, nos prova isso. Né? Enfim, as pretendidas conversões dos protestantes se limitam a pervertir aqueles católicos mais desavisados, mais sem formação. Né? E aqueles católicos mais viciosos, a conquistar alguns indiferentes, né, com distribuições de bíblias. Bom, mostre-nos então uma só nação bárbara que tenha sido convertida pelo protestantismo, né? Civilizada pelo protestantismo. Todas as heresias padecem de esterilidade. Todos os esforços dos missionários protestantes levam mais à destruição das missões católicas que a conversão dos povos pagãos. Eles estão ali para minar os católicos. Né? Tertuliano havia notado já esta perversa inclinação dos hereges, né, de seu tempo, quando ele dizia: sua principal aspiração consiste não em converter aos pagãos, senão em pervertir aos nossos, aos que nos pertencem. Né? Então nós vemos que todas essas religiões, esses erros, eles sempre favorecem aquilo que o homem mais quer que seja favorecido, mas tende a ser favorecido que são suas fraquezas, que são os seus pecados, que são de fato os objetos que preenchem a sua concupiscência. Né?
Então, é assim que o protestantismo se propagou, é assim que o maometismo propagou. Portanto, não pode se falar de uma... Não pode colocar o cristianismo, o catolicismo ali no mesmo patamar dessas duas outras religiões. Porque, de fato, não, o catolicismo foi todo o contrário, ele se propagou rejeitando tudo isso, rejeitando o orgulho, rejeitando a luxúria, a avarícia, rejeitando a gula, né? A ira. Um católico deve ser manso, deve ser paciente, o católico deve ser humilde, ele deve confessar ali seus pecados ao Padre, seus mais íntimos pecados, ele deve pensar sempre com espírito em Nosso Senhor, com estado de graça, né? Ele deve ali prestar contas a Deus o seu menor pensamento que ele tem, né? Pensei mal do próximo ali, já é uma coisa que não está bem, né? Nós temos que consertar. E as outras religiões oferecem esta falsa liberdade, que é uma liberdade da carne, né? Enquanto isso, o homem fica preso nos vícios. E é isso que eles são. Eles entram numa ignorância, são ignorantes no sentido de não poder conhecer muito, porque já não guardam as virtudes. Nosso Senhor nos deu as virtudes justamente para nos libertar, né? Ele não é um caminho de opressão. A partir do momento que o homem começa a viver essas virtudes, ele percebe claramente, e agradece ao Senhor, obrigado Senhor por isso, obrigado por isso estar acontecendo comigo, porque agora eu vejo o caminho da liberdade, agora eu sei que aquilo é o caminho da libertação, não aquela coisa que não estava antes, né? Mas isso que eu vivo hoje, é de fato a vida. Hoje eu vejo mais claramente, hoje eu escuto mais claramente, hoje eu vivo mais claramente. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo quer para você. É isso que Jesus Cristo quer para nós. Viva com Ele, viva a realidade. A realidade é muito melhor viver a realidade do que o mundo de fantasias, né? Que as outras religiões, que os vícios oferecem. Então, essa é a nossa aula de hoje, caríssimos amigos. Peço perdão um pouco pela aula, porque nesses dias foi um pouco cansativo para mim, então fiz o que eu podia fazer, mas continuaremos outras aulas, vamos rezar para que as outras aulas sejam melhores. E se vocês tiverem críticas, sugestões, não sei, opiniões para poder dar em relação às nossas aulas, estejam à vontade para dar. Se vocês não gostarem, pode dar o dislike também, não importa. De fato, não estamos aqui para agradar ao mundo, né? Estamos aqui para agradar a Deus. Então, é isso que nós buscamos, é isso que todo homem deve buscar. Então é isso, caríssimos amigos. Qualquer coisa, entre em contato comigo, vamos somente fazer uma rápida oração para terminarmos o vídeo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, agradeço a paciência e até logo, caríssimos amigos. Salve Maria. Até logo.